Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados. No pleno do STF, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é a continuação do julgamento do atacante Bruno Henrique. E o Flamengo hoje tem 2 times e o John Ares joga muita bola. Vocês concordam comigo? Quinta-feira, o Flamengo também saberá se vai poder contar com Bruno Henrique nos próximos jogos. Tudo isso, galera, e muito mais. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Lembrando sempre que os créditos estão na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai falar de um jogador que teve uma passagem recentemente pelo Fluminense monstruosa, se tornou ídolo, atualmente está no Wolverhampton. Tá bom, vou falar logo o nome, John Ares. Estão noticiando que o Flamengo está de olho nesse jogador. A gente vai trazer informação aí envolvendo esse atleta que está atualmente no Wolverhampton, inclusive parceiro de time do João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo e que está atualmente também no Wolverhampton, eventualmente é chamado para a seleção brasileira e tudo. Mas John Ares e Flamengo, rapaz, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível negociação, contratação. A gente vai trazer mais informação. O BAP também falou sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Pois é, a gente também vai trazer atualização envolvendo esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai ficar mais conhecido no mundo inteiro. Fico muito feliz quando alguém da Austrália manda mensagem, Suíça, enfim. Teve um rapaz da Noruega que comentou. Cara, eu fico muito feliz em saber que pessoas do mundo inteiro, de maneira literal, estão assistindo aos meus vídeos. Continuem compartilhando, porque assim a gente vai crescendo cada vez mais. Por falar em crescer, vou te falar, cara, olha, independentemente se o Flamengo conquistar os títulos que ainda briga nesse ano, Campeonato Brasileiro e Libertadores, fica aqui o meu parabéns, bem digno e sincero à torcida do Flamengo. Eu estava fazendo um levantamento aqui, estudando sobre o Flamengo para falar lá no SBT, e eu não tinha reparado nisso. Vocês provavelmente já repararam, mas o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro. O Flamengo está dominando nesse quesito. E isso precisa ser ressaltado e elogiado, porque o Flamengo durante muito tempo aí praticou ingressos caros, na verdade continua praticando. A gente sabe o quão difícil é ir ao Maracanã atualmente. É caro, você precisa ser sócio-torcedor, não está sendo fácil para os torcedores marcarem presença. Vários não são do Rio de Janeiro, vem em caravana para o Rio de Janeiro para poder assistir ao Flamengo de perto, em loco. Então, precisa ser elogiado sim. Independentemente se o Flamengo conquistar os títulos, fica aqui o elogio à torcida do Flamengo. Se tiver título aí para a torcida, qual é a torcida que merece um prêmio em 2025? É a torcida do Flamengo, porque eu repito, não é fácil você ter os 10 maiores públicos do Brasileirão e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro. E o Flamengo tem. E outra, quando joga como visitante, o Flamengo lota também. Ainda tem isso, é o trem pagador de muita gente. Olha o Sport, próximo adversário do Flamengo. Vendeu o jogo para a Arena Pernambuco contra a vontade da torcida fazendo um protesto por 3 milhões de reais. Por que vendeu? E por que a empresa quis pagar 3 milhões de reais? Porque é o Flamengo. Tanto é que está cobrando um absurdo no setor da torcida do Flamengo, no valor dos ingressos. Absurdo. Um absurdo. Então, precisa ser elogiado, sim, o que a torcida do Flamengo... Ó, só para vocês terem noção, cara, a empresa que contratou para realizar o jogo na Arena Pernambuco pôs os ingressos para a torcida do Flamengo custando norte superior R$ 250 e norte inferior R$ 300. Gente, isso é um absurdo. O Flamengo é o trem pagador. A verdade é essa e está sendo dito aí, tá bom? Vamos agora falar do BAP, que ele comentou a renovação de contrato de Felipe Luiz em uma entrevista à coluna do Fla, lá em Brasília. O BAP foi questionado sobre a renovação de contrato com Felipe Luiz e ele disse: como em qualquer casamento tem 2 lados.
Nós estamos muito animados, esperando que dê tudo certo. Esperamos que o Felipe Luiz fique e acredito que ele também queira. Então, acho que essa história terá um final feliz. Por que o BAP está falando isso? As negociações estão se arrastando mais do que muita gente imaginava. Está sendo uma negociação muito complicada com o empresário do atleta, do treinador, desculpa. Tanto é que o BAP assumiu o comando dessa negociação. Isso não é normal. O BAP não é um cara, ele é um presidente que ele fala assim, ó, futebol, José Boto. Raramente ele se envolve nas situações. Teve a negociação do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro, que foi de presidente para presidente, foi um caso muito à parte. Depois ele se meteu ali na situação do Mickey Johnson, vocês vão lembrar, quando ele vetou a contratação. Fora isso, cara, ele não é de se meter muito, mas nesse caso do Felipe Luiz ele precisou se meter, porque a negociação está muito difícil com o empresário do treinador. Isso quer dizer que não vai renovar? Não. Eu acho que vai renovar, mas está dando mais trabalho do que muita gente imaginava dentro do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, John Arias, rapaz, notícia do jornalista Paulo Brito, que acompanha o dia a dia do Flu, tá? É um cara que, de certa forma, tem credibilidade e eu acho que ele não ia inventar uma história como essa. John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. Flamengo está de olho. O rubro-negro monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Gente, não é que seria uma ótima oportunidade de mercado, seria uma baita contratação. Pô, calma aí, gente, não tem como você pensar diferente. O John Arias joga muita bola. Tanto é que, depois da saída dele, o Fluminense nunca mais foi o mesmo. Eu, particularmente, vamos lá, como jornalista, acho que difícil ele voltar agora ao futebol brasileiro, mas não acho que seria um retrocesso se ele voltasse para o Flamengo. O Flamengo oferece a ele muito mais que o Wolverhampton pode oferecer. Só não é um clube inglês, só não disputa a Premier League, mas visibilidade oferece mais, briga por título, o Flamengo oferece mais, salário depende do ponto de vista, depende muito do ponto de vista. Então, tudo que o Wolverhampton entrega, o Flamengo entrega em dobro. Tem estrutura, a visibilidade ele teria para poder jogar na seleção dele, do país dele. Então, assim, com todo respeito, não seria um retrocesso se ele viesse para o Flamengo. Para o Fluminense, talvez sim, porque eu não vejo o Fluminense brigando por grandes títulos na temporada que vem, até porque existe aí a indefinição se vai se tornar SAF, se não vai. Então, eu particularmente acho que não seria retrocesso. Como torcedor do Flamengo, super aprovo a contratação, vem, pode vir, tem vaga sim, vai ser titular, não sei. O Flamengo hoje tem 2 times e o John Arias joga muita bola. Vocês concordam comigo? Vocês seriam contra, não seriam contra? Quero a opinião de vocês. Sobre o Flamengo, nessa quinta, o Flamengo volta a treinar, tá? Léo Ortiz praticamente fora. João Vitor é o grande favorito para assumir a titularidade na zaga. Lembrando que Danilo, que seria o reserva imediato, está com a seleção brasileira, não vai poder jogar nessa data FIFA diante do Sport. O Flamengo, portanto, pode ter 11 desfalques. Os 7 convocados, Alan, Jorginho, Pedro e Léo Ortiz. Rapaz, um time de desfalque. E mesmo assim, o Flamengo terá uma boa equipe para enfrentar o Sport e vencer fora de casa. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! No Rio de Janeiro, aquele giro carioca pra você. Depois de 2 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta quarta no Ninho do Urubu e deu início à preparação para o duelo contra o Sport, que acontece no sábado na Arena Pernambuco, em jogo adiado da 12ª rodada do Brasileirão. São 7 jogadores convocados e desfalques certos para Felipe Luiz, Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. Apesar de realizar treinos parciais com o grupo, Pedro também segue fora. Entre outros lesionados,
Alan, Jorginho e Léo Ortiz, quem tem mais chances de ser relacionado novamente é o zagueiro. Nesta quinta-feira, o Flamengo também saberá se vai poder contar com Bruno Henrique nos próximos jogos. O julgamento do atacante está marcado para as 3 da tarde no STJD. Sem Puma, Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gomes, convocados para as suas respectivas seleções, o Vasco se reapresentou nesta terça no CT Moacir Barbosa. O Cruz Maltino tem mais alguns dias de preparação para o... Notícias do Flamengo, Cícero Melo chegando aqui com a gente. Tem departamento médico, tem também o extracampo. Bastante coisa por aí, seu Cícero. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Oi, dona Glaucia. Bom dia. Um beijo para você também, para Mari Pereira. Um abraço no Jailson. E no Fã de Esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo. O time está treinando lá no CT Ninho do Urubu. E amanhã treina de manhã e depois à tarde, às 3 horas da tarde, segue para Recife. Apesar da data FIFA, o Flamengo tem jogo. Sábado é jogo adiado da 12ª rodada, lá na Arena Pernambuco, no Recife, Sport e Flamengo. 18 horas e 30 minutos. Flamengo é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, 68. Só perde essa condição de líder por causa do número de vitórias. Enquanto o Palmeiras tem 21, o Flamengo tem 20 vitórias. Vai pegar um Sport Recife já rebaixado na última colocação no Z4 com apenas 17 pontos ganhos. Mas tão importante quanto o jogo é o que vai acontecer esta tarde lá no centro da cidade, no pleno do STF, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É a continuação do julgamento do atacante Bruno Henrique por aquele caso de envolvimento em apostas, com suspensão provocando cartão amarelo. Na segunda-feira passada, em setembro, no primeiro julgamento pegou 12 jogos de suspensão. O Flamengo conseguiu uma liminar para que ele continuasse atuando. E aí na segunda-feira passada, um relator pediu a absolvição, mas um outro juiz pediu vista do processo para ter mais tempo de analisar. E hoje, então, às 3 horas da tarde, devemos ter a conclusão deste julgamento, saber se ele vai continuar jogando até o final do Campeonato Brasileiro, se vai ser absolvido ou se vai ficar sem jogar nessas partidas decisivas. O Flamengo, técnico Felipe Luiz, terá 7 desfalques para este jogo contra o Sport, todos atuando por suas seleções na data FIFA. Danilo e Alexandro com a seleção brasileira, Arrascaeta, Vinha e Varela pela seleção do Uruguai, sendo que o Arrascaeta também está suspenso pelo 3º cartão amarelo, já não jogaria de qualquer maneira. Plata na seleção do Equador e o Carrascal na seleção da Colômbia. Daqui a pouco, na minha próxima entrada, Glaucia, eu vou falar da situação do atacante Pedro, se ele vai ou não jogar a final da Libertadores da América. Até já, um beijo, Glaucia. Maravilha, seu Cícero, falamos já. E assim, nação, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. O Flamengo vai enfrentar o Sport e queremos saber a sua opinião. Queremos saber qual é o seu placar para este grande confronto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.